Provavelmente você que está assistindo esse vídeo deve ter reparado que agora na cultura pop tá em alta ter essa versão do Superman maligna, outras versões que não são necessariamente malignas. Mas por que isso está acontecendo? A gente tem que entender uma coisa: o Superman é o molde, o arquétipo do super-herói supremo e que deve ser seguido. E muitos autores, vendo que ele tem força descomunal, visão de calor, resistência quase divina, senso de justiça e moral inabalável, eles pensaram assim: e o que aconteceria se uma pessoa que não tem a índole tão boa, ou nem tem esse arquétipo perfeito, caísse nas mãos erradas? Caísse uma pessoa que é cruel, que é sádica. Então muitos atores quiseram brincar com essa ideia e criaram essas suas próprias versões de Supermans, que são bem distorcidas do que o Superman é originalmente. E esse vai ser o foco desse vídeo. Eu vou falar desses tipos de Supermans e outros tipos também que acabam se encaixando nesse arquétipo do herói perfeito, que se inspirou muito no Superman. Então fica até o final do vídeo para saber de todos. E meu nome é Matheus Molinari, você está no canal Molinari Geek. Em cima dessa enrolação, vamos para a análise dos tipos de Superman. Rapaziada, antes de começar o vídeo de fato, quero dar uma explicação para vocês do porquê a frequência de vídeos do canal tá tão ruim assim. Para vocês terem ideia, o computador que eu edito os vídeos e o microfone que eu uso deram PT. Deram perda total, sério, não tá funcionando de jeito nenhum. Tô recorrendo à assistência técnica e tudo mais para conseguir resolver o quanto antes. Eu acredito que esse mês que começou agora, semana que vem no máximo deve estar tudo resolvido. Também comprei um microfone novo, então acredito que a qualidade dos vídeos vai melhorar ainda mais. Então eu só peço um pouco mais de paciência, que olha, essa outra metade do ano que tá vindo agora promete, viu? Eu tô com um monte de ideia na cabeça e vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Eu quero que vocês gostem ainda mais dos meus vídeos. E é isso, rapaziada. Então essa fica a minha explicação do porquê que a frequência do canal tá tão baixa ultimamente. Mas eu prometo pra vocês de coração que vai melhorar. E antes de começar, aproveita e deixa o like, se inscreve e comenta também no vídeo, que não custa nada pra vocês e me dá uma moral imensa. Então, por favor, já se inscreve, deixa o like e comenta. E agora vamos de fato, sem enrolação, para análise dos Supermans. E antes de falar dessas outras versões do Superman da cultura pop e tudo mais, vamos falar do próprio Superman, que já teve suas versões do mal, suas versões corrompidas. E é claro que o Superman é bem antigo, sua primeira HQ foi publicada em 1938. Vocês têm noção que daqui a alguns anos, vai fazer 100 anos da primeira HQ do Superman? É insano. Pra vocês terem ideia, já teve até Superman comunista, sim, Superman comunista. Mas não é desse que eu vou falar nesse vídeo, eu vou falar do mais icônico e mais conhecido, que é o Superman de Injustice, tanto do jogo quanto da HQ. E o que é esse Superman do Injustice? Que nessa HQ, após a morte da Lois e do filho, numa pegadinha do Coringa, o Superman quebra. E naquela clássica cena que ele mata o Coringa enfiando a mão, atravessando ele fica doido da cabeça. Aquilo dali perturba muito e vira literalmente um ditador global que quer dominar tudo, fazer tudo do próprio jeito, dominar a base da força e da brutalidade. Ele cria um regime autoritário achando que está salvando o mundo. Essa versão mostra o que acontece quando a esperança vira desespero. Aqui ele mantém as ideias de justiça, mas sem limites morais, achando que os fins justificam os meios. Então meio que fica aquela ideia: o que aconteceria se o Superman quebrasse? Se ele realmente... do que não tem aquele vilão que ele é bonzinho, mas acontece alguma coisa trágica na vida dele, que ele se revolta contra o mundo. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Superman de Injustice. Então eu acredito que muitos desses que eu vou falar daqui a pouco no vídeo se inspiraram muito nesse tipo de Superman. E agora, continuando no universo da DC, quero fazer uma menção honrosa ao Bizarro, um dos vilões mais icônicos do Superman. Ele é um clone defeituoso do Superman que representa o oposto. Em vez de verdade e justiça, ele vive no mundo do avesso. Ele faz literalmente tudo o contrário. Se ele quiser falar, tipo, eu vou fazer o bem, ele vai fazer o mal. Se ele fala, eu vou fazer o mal, é que ele quer fazer o bem. É tudo distorcido. Ele é tipo um Frankenstein kryptoniano. Ele tem até inclusive os mesmos poderes do Superman, só que ao contrário. Como assim? Em vez dele ter o raio laser, visão de calor, ele tem a visão congelante. Em vez de ele ter o sopro congelante, ele tem o sopro de calor. Ele voa todo estranho, é todo bizarro, vocês estão vendo aí que tá aparecendo na tela. E ele não é exatamente do mal, mas sim um reflexo bizarro e trágico do que acontece quando tenta replicar a perfeição do Superman à força. E meio que ele também acaba se encaixando nesse tema dos Supermans. Ainda agora, que eu acredito que seja o maior exemplo atual da cultura pop de Superman do mal, que é o Homelander ou Capitão Pátria de The Boys. Ele é inspirado diretamente no Superman, só que com uma alma podre por dentro. Homelander é o que acontece se o Superman tivesse sido criado num laboratório, sem afeto, só com ego inflado e uma sede de controle absurda.
Ele tem os mesmos poderes, voo, super força, visão de calor, audição aguçada e invulnerabilidade. E qual que é a sua grande diferença do Superman? Ele não tem moral nenhuma, manipulador, psicopata, narcisista, um símbolo da crítica, idolatria cega, heróis e manipulação midiática. Ele não tem pudor, ele faz o que ele quer, literalmente uma criança mimada com os poderes de Superman. Ele representa a decadência da figura do herói clássico, mostrando que o poder corrompe quando não é equilibrado com empatia. E quem assistiu The Boys sabe o quão maluco e psicopata o Homelander é e do que ele é capaz de fazer. Eu acredito que sim, se tivesse realmente um mundo com super-heróis, superpoderes e tudo mais ou menos como The Boys, o Superman dificilmente, se ele fosse ser humano mesmo, criado em laboratório, que nem o Homelander, ele seria essa figura, esse arquétipo do Superman. Um herói que representa a paz, o controle de tudo, sabe? O controle de salvação e tudo mais. Que tá presente tudo que pode para poder salvar as pessoas. Ele seria bem mais o Homelander mesmo. Agora indo para um exemplo que tá bem alto dentro da cultura pop geek, que é o Mini-Man das HQs e animações de Invencível. O Mini-Man, o Viltrumita, raça super poderosa que finge ser uma aliada da humanidade, mas na real quer dominar tudo. A jornada dele é uma montanha russa de traição, violência, brutalidade e manipulação. Ele tem quase todos os poderes do Superman, mas uma missão de conquista no lugar de justiça. Ele o que seria se os kryptonianos fossem do mal e quisessem dominar tudo. Em vez de ter esse senso de justiça, eles pensam que eles são os bonzinhos da história e que querem escravizar as civilizações porque elas são antiquadas, são ultrapassadas comparado com os Viltrumitas. Esse o Mini-Man não é apenas aquele Superman genérico que é do mal porque é do mal, tem toda uma história por trás, ele tem diversas camadas e um desenvolvimento absurdo, sério. Ele é um excelente personagem e que demonstra que quando você consegue escrever bem, você não escreve só um Superman genérico do mal que só quer destruir tudo, só é mal porque é mal. Ele tem diversas camadas e sim, um excelente personagem que faz jus a ser esse arquétipo do Superman. E agora saindo desse negócio de Superman do mal, eu vou falar de um Superman, do arquétipo do Superman, no caso, que é o símbolo da paz, que nada mais nada menos que o All Might, do mangá e o anime de My Hero Academia. All Might é um Superman japonês com pitadas de anime shonen, sorriso brilhante, musculoso, carismático e o símbolo da paz. Ele possui a individualidade do One for All, que permite o usuário tanto repassar a individualidade para outra pessoa e acumular poder. Então por isso que o All Might possui uma super força, velocidade imensa. Diferente do Superman do mal, o All Might é uma homenagem direta ao Superman clássico, o herói que inspira, mas também mostra o peso psicológico de ser um símbolo, escondendo sua fragilidade e saúde debilitada para manter a moral das massas altas. Isso é demonstrado com muita clareza quando o All Might passa sua individualidade do One for All para o seu discípulo Midoriya, e aí ele tem aquela luta icônica contra o All for One, seu maior rival, no qual ele acaba totalmente com os poderes do All Might, fazendo assim ele não poder mais atuar como super-herói. E depois que ele deixa de ser o símbolo da paz, sério, o universo de My Hero Academia vira um caos. Os super-vilões tomam conta da cidade totalmente. Pra vocês verem o quão importante o All Might é dentro do universo de My Hero Academia, com esse arquétipo de símbolo da paz que é claramente inspirado no Superman. E agora para finalizar eu vou fazer duas menções honrosas que tem na Marvel Comics, que é o primeiro é o Hyperion, que é basicamente o Superman da Marvel, força absurda, voo, visão atômica. Ele tem várias versões, tanto como super vilão e como super-herói. Tem vezes que ele faz parte dos Vingadores, o trailer é vilão dos Vingadores, então é bem controverso se o Hyperion é um vilão ou não, mas eles se inspiraram, os autores da época da Marvel inspiraram muito no Superman para que é o Hyperion. E outro que eu acredito que é o mais famoso, que é o Sentinela, que é tipo o Superman com problema grave de saúde mental. Tem poderes praticamente ilimitados, mas carrega uma entidade sombria chamada Vazio, dentro de si que é mais destruir tudo. Ele representa o lado psicológico do superpoder, como lidar como ser um deus, mas tem a mente fraturada. Ele é tipo Superman, só que mais poderoso inicialmente. Claro que o Superman tem níveis e níveis de poder, mas o original, o Superman base, nem se compara com o Sentinela normal. E agora que eu já falei dos tipos de Superman, os Supermans malvados, os Supermans que são realmente o símbolo da paz, vou falar o porquê que isso tá tão no hype, porque que quando surge esse Superman, ele logo entra nas trends, todo mundo comenta e tudo mais. O primeiro motivo que eu acredito que seja o mais importante é o cansaço do público do herói perfeito, esse arquétipo do herói perfeito. O público moderno gosta de ambiguidade moral, a galera quer ver heróis falhando, questionando seus limites, fazendo cagada, que torna tudo mais real. E também isso logo se conecta com crítica social. Esse Superman do mal, entre aspas, reflete a desconfiança nas instituições, no governo, nas corporações, são alegorias do nosso mundo.
E também a exploração de poder da corrupção. Hoje em dia a discussão sobre abuso de poder é constante, e esses personagens são um espelho disso. Mostrar um cara com poder absoluto virando um tirano faz a gente pensar. E se Superman fosse real, ele seria confiável mesmo? Que faz as pessoas interagirem bastante nas redes sociais, que faz aumentar o hype ainda mais desses personagens. Então é por isso que esses Supermans, entre aspas, estão tão em alta nos dias de hoje. E rapaziada, esse foi o vídeo sobre os tipos de Superman e o porquê que tá tão em alta. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e já comenta qual é o seu tipo de Superman, é o favorito de vocês. Vocês gostam mais do Capitão Pátria, Omni-Man ou do próprio Superman também. Então já aproveita, se inscreve e deixa o like, sério, isso me ajuda muito, muito mesmo, me dá uma moral imensa. E muito obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto e falou!